uma. Stephanie, você pode me ajudar aqui um pouquinho? Você segura o microfone ali pra mim? O nome da nossa brincadeira é Comando Falei. Quando eu falar Comando Falei, todo mundo vai fazer assim. É bem simples a brincadeira. Então eu vou fazer assim. Comando Falei. Aí todo mundo faz assim. Comando Falei, mão na cabeça. Vai colocar a mão na cabeça. Comando Falei, mão na cintura. Todo mundo vai colocar a mão na cintura. Só que daqui a pouco a brincadeira vai dificultar. Porque eu vou falar uma coisa e eu vou fazer outra. Eu quero ver quem vai prestar atenção. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero ver quem tá atento aí. Comando Falei. Comando Falei, mão na cabeça. Comando Falei. Comando Falei, mão na cintura. Comando Falei. Comando Falei, mão no ombro. Comando Falei. Comando Falei, mão no joelho. Comando Falei. Comando Falei, mão no pé. Agora Comando Falei. Comando Falei, mão na cintura. Comando Falei. Comando Falei, mão no joelho. no joelho, não é na cabeça não. Comando Falei. Comando Falei, mão nos pés. Comando Falei, mão na cabeça. Comando Falei, mão no joelho. Comando Falei, mão na cintura. Aí tem gente meio desatenta. Comando Falei, mão na cabeça. Comando Falei, mão na cintura. Comando Falei, mão no joelho. Tá bom, pode todo mundo sentar. Obrigado. Ai, gente, eu brinquei demais, eu fiquei até um pouco cansada. Me deu uma sede agora. Ai, minha ajudante, será que você pode trazer, minha ajudante Stephanie? Será que você pode trazer um copo de água aqui pra mim? Que minha boca tá até seca porque eu brinquei demais. Stephanie vai trazer um copo de água aqui pra mim. Aí, Stephanie, você pode virar essa bandeja para todo mundo ter um copo de água? Ai, gente, eu vou tomar um copo de água, mas essa água tá meio estranha, não tá não? Sim. Essa água aqui parece que tá limpinha. Acho que eu vou beber um pouquinho dela. Mas essa água aqui parece que tá suja, não parece? Nossa, parece que está contaminada com alguma coisa. Ai, Stephanie, eu acho que eu não vou beber essa água contaminada aí não, porque pode me dar alguma coisa. Você não Parece bota essa que eu não? vou beber uma água contaminada, gente. Você não Vai bota acontecer essa d'água, alguma não? coisa comigo, eu não sei o que tem aqui. Stephanie, eu acho melhor você levar essa água pra lá. E a beça é Porque grande. essa água aí, ela tá contaminada. Obrigada, tá, Stephanie? Falando em água contaminada, falando em algo contaminado, hoje a nossa história vai contar sobre uma pessoa que não quis se contaminar. Vocês sabem quem é? Alguém pode adivinhar? Quem é? Fala pra mim, quem não quis, qual é o personagem da Bíblia que não quis se contaminar com algo? Então, eu vou contar agora uma história pra vocês e a tia Simone, ela não vai demorar, tá bom? Então, eu vou pedir pra vocês ficar quietinho pra gente não demorar e pra poder vocês entenderem. Esse é um momento muito importante, é um momento que Deus quer falar aos nossos corações. Tá bom? Então vamos todo mundo ficar quietinho pra poder prestar atenção. A nossa história tá lá no livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 21. É uma história bem grande e a tia vai falando os pedacinhos pra vocês. Então, a nossa história fala que existia um rei chamado Nabucodonosor. Quem já ouviu falar desse rei? Todo mundo consegue falar esse nome? Nabucodonosor. Que nome estranho, né, gente? É, mas naquela época era assim que eram os nomes, né? Então, o que acontece? Existe um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, ele adorava falsos deuses.
dia, esse rei, ele invadiu Jerusalém. O rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, tá? Uma cidade chamada Babilônia. E aí, ele invadiu Jerusalém. E sabe o que aconteceu nessa invasão? Ele roubou alguns pertences da casa de Deus. Olha só, gente, o que o rei Nabucodonosor fez? Ele roubou os pertences da casa de Deus, sabe para levar para onde? Para o templo onde ele adorava os deuses dele. Ele roubou as coisas do Deus verdadeiro para poder levar para o templo do Deus dele. Olha só, e nessa invasão, sabe o que mais que ele fez? Ele, com os seus soldados, com as pessoas que trabalhavam para ele levou umas pessoas prisioneiras lá para a Babilônia. Isso mesmo, ele levou alguns prisioneiros. E dentre esses prisioneiros, ele levou 4 jovens. Isso mesmo. Sabe como que era o nome desses jovens? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Isso mesmo. Mas só que esses jovens, eles serviam a Deus. Eles eram tementes a Deus. E sabe para que Nabucodonosor, ele queria esses jovens lá? Ele falou assim para o chefe, né, do chefe dos serventes do palácio, o nome dele era Aspenaz. Ele falou assim que ele queria que alguns jovens, que eles fossem treinados, né, e que eles fossem bem bonitos. Ele queria que eles escolhessem jovens bem bonitos, assim, de presença, jovens que pudessem aprender a falar a língua da Babilônia, aprender tudo sobre a Babilônia. E aí, ele queria jovens espertos, jovens bonitos. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Ele deu uma ordem para Aspenaz para poder ele dar a comida que o rei comia, para poder eles comerem e ficarem bonitos, ficarem sentios. Só que, gente, aconteceu um problema aí. Ela não consegue. Então, gente, Nabucodonosor, como eu falei para vocês, ele adorava falsos deuses, né? E isso é algo que Deus abomina. Isso é pecado. Todo mundo aqui sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus, né? Mentir é pecado? Sim. Falar palavrão é pecado? Sim. Desobedecer a mamãe e o papai é pecado? Ainda bem que essas criancinhas aqui não têm pecado. Olha Ainda bem só, que eles não têm pecado. mas a palavra de Deus fala, não é Romanos 3:23, que todos pecaram. Inclusive eu, você, o papai e a mamãe. Todo mundo pecou. Olha só, que coisa chata. E quando a gente peca, olha só o que acontece. O nosso coração fica assim. Fica sujo. A cor escura aqui, ó, representa que o nosso coração fica sujo de pecado. Não é mesmo? E Deus, ele não gosta de pecado. Todo mundo aqui sabe quem é Deus? Sim! Quem é Deus? Deus, ele é o nosso Criador. Deus foi quem criou os céus e a terra e todas as coisas que existem. Deus, ele tem um amor tão grande que a gente não consegue medir o tamanho do amor de Deus. Ele ama muito a mim e você. E Deus, ele nos deu um presente, que lá na frente a gente vai saber qual foi esse presente que Deus deu. Mas aí a tia estava falando do pecado. O pecado é algo que deixa o coração de Deus triste. E deixa o nosso coração assim, ó. O nosso coração sujo. E o coração sujo é um lugar onde Deus não pode habitar. Porque Deus não habita aonde é a sujeira do pecado. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Sabe o que é ser santo? Ser santo é ser puro, sem pecado, né? Deus não tem pecado nenhum. Na presença de Deus não tem pecado nenhum. Deus que está lá no céu, o céu que é um lugar maravilhoso, onde a Bíblia fala que as ruas são de ouro, né? Onde a glória de Deus ilumina todo o céu. Sabia que lá no céu não tem tristeza, não tem choro, não tem briga, não tem violência, não tem nada disso lá no céu. Porque o céu é um lugar maravilhoso onde Deus vive, né? O céu é um lugar alegre, lá não tem noite, porque a glória de Deus, ela ilumina todinho o céu. O brilho de Deus, ela ilumina todinho o céu. Então o céu é um lugar maravilhoso, que foi reservado
para algumas pessoas, por causa do presente maravilhoso que Deus nos deu, que já já a gente vai ver. Então, gente, o coração de Nabucodonosor era assim, ó, sujo de pecado. Porque Nabucodonosor fazia algo que Deus detestava, que está escrito lá em Êxodo 23. Está escrito assim, Êxodo 23, não adore outros deuses, adore somente a mim. E Nabucodonosor, ele adorava deuses falsos, Deus que não é o nosso Deus verdadeiro. E aí, Daniel e seus amigos, eles adoravam o Deus verdadeiro, né? Eles respeitavam, eles amavam o Deus verdadeiro. E eles se tornaram prisioneiros de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele queria pessoas para trabalhar no palácio. Só que ele queria pessoas que fossem bem cuidadas, pessoas de boa aparência, inteligente. E aí ele falou para o chefe dos serventes, que era Aspenaz, que era para poder cuidar bem desses meninos, né? Desses rapazes. Então você cuide bem deles, dê a comida que nós aqui no palácio comemos, e depois de 3 anos eu quero ver quem está, né, bem. E aí eles vão trabalhar aqui no palácio. Só que, gente, Daniel e seus amigos se recusaram. É lógico que eles iam se recusar, porque eles serviam ao Deus verdadeiro. E Daniel, ele não quis comer a comida do rei e nem o vinho que o rei bebia. Porque tinha uma lei, lá em Levítico, vocês vão ver, que Deus proibia que os judeus comessem alguns tipos de alimento. E Daniel respeitava as leis de Deus, porque ele amava a Deus, né? Então, quando você ama a Deus, você respeita tudo aquilo que Deus fala para você. A Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um instrumento que nos ensina como a gente deve agir, como a gente deve andar. Eu disse, Simone, mas eu não sei como que eu ando na minha vida, como que eu faço a vontade de Deus. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Você quer saber como você agir? Leia a Bíblia que Deus fala tudinho para você. E aí Daniel falou, não, eu não vou comer essa comida, eu não vou porque isso não é da vontade de Deus. Gente, Daniel se recusou, Daniel foi corajoso. Sabe por quê? Porque Daniel, ele era um prisioneiro, né? E aí ele podia ter falado assim para Deus, Senhor, eu sou prisioneiro aqui, não tem como eu fugir disso, eu vou ter que comer a comida do rei mesmo. Mas Daniel, ele foi corajoso e falou, não, eu creio que Deus vai estar comigo. E aí ele recusou aquela comida e até ele falou para Aspenaz que não iria comer, né? Para o rapaz que trabalhava no palácio a serviço de Nabucodonosor. E Aspenaz até ficou preocupado, como assim você não vai comer a comida? O rei pode até mandar me matar se eu não te alimentar do jeito que os outros rapazes irão comer. E aí Daniel falou assim, vamos fazer um teste? Me dá só legumes e água durante 10 dias. E você vai ver que nós vamos ficar aqui, ó, legumes. Eu trouxe até legumes para vocês verem. Não sei se naquela época e naquele local eram batatas e cenouras que tinham lá, mas eu trouxe aqui os legumes só para vocês verem. Daniel queria ser tratado com legumes e água apenas, eles e os seus amigos, porque ele não queria se contaminar com a comida do rei, que era um idólatra, um rei que não servia ao Deus verdadeiro. E sabe o que mais que aconteceu, gente? Daniel e seus amigos, eles tiveram até os nomes trocados. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Como ficou o nome de Daniel, de Misael, de Ananias. Deixa só. Olha só, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Olha, entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, para Daniel foi Beltesazar, para Ananias, Sadraque, para Misael, Mesaque e para Azarias, Abednego. Sabe o que significam esses nomes? Esses nomes, eles eram nomes que adoravam aos deuses, aos ídolos de Nabucodonosor. Era como se fosse uma homenagem para esses ídolos. Olha só, gente, que ousadia de Nabucodonosor. Trocar os nomes dos servos de Deus. Eles trocaram o nome dos meninos, mas só que eles não podiam mudar o que estava no coração de Daniel e seus amigos.
E assim Deus é com a gente também. As pessoas aí fora, elas fazem muitas coisas ruins. As crianças aí fora hoje em dia também estão cometendo muitos pecados. Tem gente que fala assim, né? Eu ouço direto as pessoas falar. Até a minha mãe tem o costume de falar. Criança não mente. Criança não tem pecado. Até os 12 anos a criança não tem pecado. Quem falou que não? A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram, né? Nós nascemos do pecado. A nossa carne tem uma tendência a pecar. E se nós não lutarmos contra isso, nós vamos viver pecando e viver afastados de Deus. Porque o salário do pecado, a palavra de Deus fala que é a morte. Né? Ou seja, é você ficar longe de Deus para sempre. Isso é o castigo do pecado. Então, Daniel e seus amigos, eles resolveram servir a Deus de verdade. Mesmo ali na dificuldade, eles estavam presos num lugar onde que não era o lugar deles. Eles estavam lá para Babilônia, não era ali que eles moravam. Eles foram presos, mas mesmo assim, eles decidiram honrar a Deus, Daniel e seus amigos. E aí, eles comeram os legumes durante 10 dias. E depois, as penas veio conferir para ver se eles estavam bem, né? E olha só, gente, para surpresa de Aspenaz, eles estavam melhores do que os outros rapazes. Aí eu fico pensando, será que só 10 dias com legumes e água, eles estariam bem mesmo? Eu creio que foi Deus que agiu na vida deles e honrou pela fidelidade, né? Porque eles estavam passando uma dificuldade, eles estavam presos numa terra que não era deles, tiveram seus nomes trocados, né? Em homenagem aos ídolos de Nabucodonosor, e mesmo assim, ele honrou a Deus e falou: eu não vou comer essa comida contaminada. E vocês, criança? Como que vocês têm agido? Vocês têm deixado o pecado contaminar o coraçãozinho de vocês? Vocês têm tomado cuidado com o jeito que vocês agem na escola, dentro de casa, com a mamãe, com os amiguinhos? Você tem brigado com seus amiguinhos, né? Quando alguém te pede alguma coisa emprestada, você tem sido egoísta, você não tem emprestado. Você tem ajudado a mamãe e o papai no serviço de casa quando eles pedem. Ou você balançou e fala: eu não vou ajudar não. Você tem mentido, mentirinhas e mentironas dentro de casa. Tia, às vezes eu tô lá em casa e o telefone toca e a minha mãe fala assim, fala que eu não tô. Isso é mentira, não é? Tia, mas foi a minha mãe que mandou e eu tenho que obedecer a minha mãe. Aí você fala pra mamãe que Deus não se agrada de mentira. Né? E para Deus não tem pecadinho e pecadão. Você pode fazer uma mentirinha que parece ser pequena, mas para Deus não é pecado. Tudo vai deixar o seu coração sujo. Tia, mas eu briguei lá na escola com uma minha amiga. Você foi lá e pediu perdão para ela? Tia, eu peguei uma coisa que não era minha. Às vezes a minha mãe deixa moedinha lá dentro da cestinha lá em casa e eu vou lá e pego. Eu não peço para minha mãe. Isso não pode acontecer também. Né? Todos os pecadinhos também sujam o nosso coração e nos afasta de Deus. A gente não pode se contaminar com as coisas desse mundo. Vocês são crianças que têm Jesus no coração. E as crianças que têm Jesus no coração, elas têm que fazer diferença nesse mundo. Olha lá o tema, de vocês. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto. Vocês têm feito aquilo que é puro e reto? Têm obedecido a Deus? Se vocês obedecerem a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, todas as outras coisas serão muito mais fáceis de obedecer a mãe. Se você obedece a Deus, você vai obedecer a sua mãe e seu pai. Né? Você vai ser um bom aluno na escola. Você vai ser um bom amigo. Você tem falado do amor de Deus para as pessoas que estão perto de você, lá na escola? Gente, as crianças também podem falar do amor de Deus, não é só os adultos. Vocês podem falar para as crianças que existe um Deus maravilhoso que quer mudar a realidade dela. Vocês conhecem alguém na escola de vocês que tem o papai e a mamãe separado? Que está passando uma situação difícil? Você pode orar para essa criança, você pode falar que Deus pode mudar a situação da família dela. É esse o papel da criança aqui na Terra. Vocês são os mensageiros de Deus. Vocês são os pequenos missionários que têm que falar do amor de Deus para todo mundo. Para aquele que está perdido. Lembra que eu falei para vocês que Deus tinha nos dado um presente muito maravilhoso? Quem sabe qual é o presente?
simplesmente maravilhoso. Olha só o tamanho do amor de Deus. Ele deu o filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Jesus não merecia morrer naquela cruz, porque ele não tinha pecado. Aquela cruz era para mim e para você, que é pecador. Jesus morreu uma morte humilhante naquela cruz. Aquela cruz, na época, era uma morte muito humilhante para quem roubava, para quem fazia coisas horríveis. Jesus não merecia estar naquela cruz. Ele foi machucado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Olha o tanto que Jesus sofreu. Pra gente, muitas vezes, não valorizar o que Jesus fez. Né? Aí a gente fica fazendo pecado. Não valoriza o tamanho do amor que Deus teve por nós em dar o seu único filho. Em amor da minha vida e da sua vida. Jesus morreu no nosso lugar para que a gente fosse salvos. Salvos da morte eterna. Ô tia, então, se eu pecar, o que eu faço? O que eu tenho que fazer se eu pecar? Alguém sabe? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão para Deus, mas antes de pedir perdão, eu tenho que me arrepender. Porque não dá para pedir perdão sem se arrepender. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, se você pecar, por um acaso, sem querer você pecar, você brigar, você de repente está lá na escola, aconteceu uma coisa muito chata, você não aguentou, você acabou acontecendo uma coisa ruim, então você tem que se arrepender disso, porque isso não agrada o coração de Deus. E aí você vai confessar o seu pecado. Você sabe o que é confessar pecado? Confessar é dar nome para o seu pecado. Deus, ele sabe o que você fez, só que ele quer que você fale com a sua boca o nome do seu pecado. Senhor, me perdoa porque eu menti. Me ajuda a partir de hoje a não mentir mais, porque eu sei que isso não agrada o seu coração. Isso deixa o meu coração sujo e isso me afasta de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado a todo momento para não pecar. A gente tem que estar sempre na nossa mente assim, olha, Jesus morreu por mim naquela cruz e ele não merece que eu fique pecando. Ele não merece que eu tenha o meu coração sujo de pecado, porque ele fez um sacrifício lindo e maravilhoso por amor da minha vida. E aí, se o seu coração ficar sujo de pecado, a partir do momento que você confessa o seu pecado e abandona, você está pronto para ter um coração limpo e ter comunhão com Deus novamente. É assim que Deus quer o seu coração, limpo, sem pecado, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita onde há sujeira, aonde há imundícia do pecado. Não é mesmo? E Deus vai te honrar se você agir pedindo ajuda de Deus, falando, Senhor, me ajuda, eu não quero pecar, eu não quero mentir, eu não quero brigar, eu não quero ouvir essas músicas horríveis que está na moda agora, que todas as crianças estão ouvindo, esse funk imundo. Para que Deus fez a nossa boca? Para adorar a Deus. Para que Deus fez os nossos ouvidos? Tudo que existe em nós é para louvor e glória do Senhor. Né? As nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boquinha, o nosso ouvido. A gente não pode emprestar nada do nosso corpo para adoração de coisas que não sejam a Deus. Né? Se um amiguinho chegar para você e falar, olha, eu tô com um funk legal aqui no meu celular, olha, esse é o funk da moda, esse é o funkeirozinho aqui da moda, você conhece, você gosta? Fala, não, eu não quero emprestar o meu ouvido para ouvir músicas que não adoram a Deus. Eu não quero emprestar a minha boquinha para falar coisas que não adoram a Deus. A minha boca, os meus ouvidos, tudo que é em mim foi feito para louvar a Deus. E Deus vai te honrar. As pessoas podem até pensar que você é uma criança careta, uma criança chata, um crentinho. Né? Mas não se importa com isso, porque alguém muito especial vai ficar muito feliz com você, que é Deus. Deus merece o nosso melhor. Daniel e seus amigos, eles deram o melhor deles para Deus. Eles foram escolhidos para trabalhar no palácio. Né? E Deus deu muita sabedoria para eles. Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos. Olha só como Deus honra Daniel pelo sacrifício que ele fez. Daniel ficou muito tempo comendo só legumes e ele rejeitou a comida do rei. Aquilo que era impuro, aquilo que não agradava a Deus. Então você, como Daniel, também rejeite tudo que é impuro. Pra jogar lá não. Tudo aquilo que não agrada a Deus, tira da sua vida. Fala, Senhor, eu não quero, porque eu quero ter o meu coração limpo.
Jesus morar no seu coração? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Ai, que maravilha! Então eu fico muito, muito feliz. Então agora você vai ter que colocar em prática isso que a gente ouviu agora, né? Você vai ter que se esforçar com a ajuda de Deus, orar todos os dias. Quem aqui ora? Ai, eu tô vendo que tem gente aqui que não ora. Vocês sabem o que é orar? O que é orar? Isso mesmo! A gente tem que orar todo dia. Eu gosto de falar com Deus todos os dias. Eu gosto de agradecer a Deus pelo meu dia, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha filha. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses. E eu agradeço muito a Deus porque o Senhor me deu ela como presente. A minha filha é um milagre de Deus na minha vida. Então eu fico tão feliz porque Deus é tão bom e eu quero conversar com Ele todos os dias. Então, você também pode orar, porque orar é falar com Deus. Então você tem que orar todos os dias. Você pode agradecer a Deus e você pode pedir para Deus também. E se for da vontade dEle, Ele vai fazer o desejo do seu coração acontecer. Tá bom? Então agora a tia quer orar com vocês, pedir a ajuda do Senhor para que vocês não se contaminem com as coisas do mundo. As crianças do reino de Deus, elas têm que contaminar as crianças, a vizinhança, as crianças da escola com o amor de Deus. Vocês têm que contaminar com amor e não ser contaminado com as coisas do mundo, com as coisas ruins, tá bom? Vocês têm que contaminar com o amor de Deus. Todo mundo tem que olhar para vocês e falar: essa criança é uma criança diferente, olha como ela é educada, olha como ela é uma criança diferente, como ela respeita os pais dela, como ela é uma boa aluna na escola. O servo de Deus, ele tem que ser exemplo em todos os lugares. Ele tem que ser exemplo em casa, ele tem que ser exemplo na escola. Quando a mãe vai na reunião, de jeito nenhum a mãe tem que ouvir: olha, professora, mãe, eu quero falar com você no final da reunião porque seu filho está dando muito trabalho. Que coisa feia para um servo de Deus, né? Eu espero que aqui ninguém esteja dando trabalho lá na escola. Criança tem que ser exemplo. Vocês têm que contaminar o mundo com o amor de Deus. E não ser contaminado com essas coisas horríveis do mundo. Tá bom? Então a tia quer agradecer a oportunidade que a irmã Maria deu para ela. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. E quero orar por vocês, pequeninos. Né? Vocês que são tão importantes no reino de Deus. Vocês são o futuro da igreja. Né? Vocês estão sendo preparados para ganhar esse mundo que está perdido aí fora. Então, vamos lá. Vamos contaminar o mundo com amor. Vamos ler a Bíblia. Tia, mas eu não sei ler. Então pede para a mamãe e para o papai ler a Bíblia para você. Tia, eu gosto muito de desenho. Eu gosto de ficar na frente da televisão. Tira um tempinho para poder você ouvir a palavra de Deus. Isso é super importante. A gente não se alimenta com comida todos os dias? A gente alimenta a carne, mas o nosso espírito também precisa ser alimentado. E como que eu alimento o meu espírito? Tenho que ler a palavra de Deus, tenho que orar, tenho que vir à igreja para estar em comunhão com os irmãos. Não é mesmo? Então, a gente tem que alimentar o espírito. Eu quero ver todo mundo lendo a Bíblia aqui, hein? Aquele que não sabe, pede para a mamãe e para o papai ler a Bíblia. Criança, serva de Deus, tem que ler a Bíblia e saber as histórias da Bíblia. Tá bom? Então vamos fechar os olhos agora que a tia vai orar com vocês para encerrar. Vamos todo mundo fechar os olhos, como referência, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por essa oportunidade, Senhor. Ó, Pai querido, que o Senhor possa, Deus, abençoar, Pai, esta igreja, abençoar cada criança aqui, Senhor, cada lar representado, ó, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essas crianças, Senhor, venham fazer a diferença nesta geração. Senhor amado, que a palavra que foi falada aqui nesta tarde, Senhor, que possa penetrar, Senhor, no coração e na mente de cada uma delas. Ó Deus amado, que essas crianças possam, Senhor, contaminar com o Teu amor, Pai, toda a sociedade. Ó Deus, ajude, Senhor, cada uma delas a não ser contaminada com as imundícias, ó Deus, deste mundo, Senhor. Pai, guarda a vida de cada uma delas. Livra da maldade, Senhor, deste mundo, ó Deus. Livra, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor. Livra de toda influência mundana, Senhor. Livra, Pai, de todo abuso, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a vida dos teus pequenos, ó Pai. Senhor, abençoe seus lares aqui representados, ó Pai. Ó Senhor amado, que os pais, ó Deus, possam, Senhor, investir na vida, Senhor, dessas crianças. Que eles venham ter disposição, Senhor,
tá aqui. e aprender, Senhor, e levar a tua palavra para os seus pequenos, ó Pai. Ó Senhor amado, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Seja com cada um deles, ó